dos grandes nomes do cinema gaúcho. Entre os filmes que dirigiu, Valsa para Bruno Stein, Em Teu Nome e A Casa Verde. No Autografando desta semana, o cineasta Paulo Nascimento. Tudo bem, Paulo? Tudo ótimo. Paulo lançando aí 2 filmes juntos. Que loucura é essa? Como é que é isso? Pois é, nem a gente tinha noção no que estava se metendo. Eu sempre digo que na teoria uma coisa, na prática outra. É uma loucura, porque a gente lançou o Casa Verde dia 30 de abril e agora o Em Teu Nome 28 de maio. Só que junta tudo, aí as agendas juntam, o trabalho tipo de viagens com atores e o elenco é o mesmo praticamente. Isso, tem que se dividir. Bom por um lado, mas por outro lado complica também, porque assim, tem umas demandas, tipo, eu sei que o Casa Verde vai estar em Maringá, no Paraná, eu recebi agora, né, no mesmo dia que nós vamos estar em São Paulo, e aí eles querem o elenco, só que todo mundo quer o elenco em São Paulo porque é o dia do lançamento do filme em São Paulo. Mas não foi proposital, assim, acabou acontecendo em função... O Em Teu Nome já estava programado para junho, e aí a gente teve que antecipar por causa da Copa, como todo mundo acabou fazendo. E o Casa Verde, a gente dependia da data que a Globo Filmes nos disponibilizava. E quando eles disseram tem que ser 30 de abril, todo mundo bateu o pavor, mas fazer o quê? Agora estão trabalhando 24 horas por dia. Aqui. E tá se dando conta, né? Tá se dando jeito. Tá indo. Paulo, o Em Teu Nome, ele foi lançado no Festival de Cinema do ano passado, né? Ganhou 4 quiquitos, isso? 4. Foi a Premiere Brasil, assim, foi... Os caras falam Premiere Mundial, acho meio pedante isso, mas a primeira apresentação, digamos assim, do filme foi no Festival de Gramado. Foi no Festival de Gramado e ganhou o melhor ator, o Leonardo Machado, direção eu ganhei, junto com o do... Ai meu Deus, agora do filme eu esqueci o nome do filme dos índios lá. Mas ganhou melhor música e prêmio especial do júri. Então foram 4 quiquitos. E teve uma boa receptividade aí também, né? No festival mesmo, né? No festival foi maravilhoso. Foi ali que a gente sentiu o potencial do filme, porque foi muito interessante, porque aquela coisa, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Quando apresenta a primeira vez, você não tem noção do que é o desespero de quem faz um filme. Os atores também. O Léo que me dizia assim, o Leonardo disse que ele ficou agarrado na cadeira o tempo inteiro, quando terminou ele não sabia se olhava para trás. E as pessoas ficaram 5 minutos aplaudindo, foi um negócio emocionante. E aí depois daquilo ali a gente foi para Londres, no Raindance, que é um festival muito importante, e o filme foi muito bem recebido, tão bem recebido que a gente conseguiu uma distribuição lá. A gente vai ser lançado lá, acho que provavelmente em agosto ou setembro. Porque esse é um problema dos filmes também, né? A distribuição, né? Exatamente. A distribuição, nós tivemos uma sorte muito grande de ter uma distribuidora que é a mesma para os 2 filmes, que é Espaço Filmes, do Ademar de Oliveira, que é a Rede Artplex. Então a gente já tem algumas salas já meio que garantidas, pelo menos, para lançar. Claro que eles trabalham com outras salas também. Mas isso nos ajuda, de certa forma, porque a gente já sabe, por exemplo, em São Paulo, o Em Teu Nome estreia em 5 salas que são do grupo. Então, no Rio, enfim, a gente consegue, eles têm sala na Bahia. Estamos trabalhando nesse sentido, assim. E os 2 filmes, o Casa Verde está em cartaz e entra o Em Teu Nome também, com a mesma distribuidora. O Em Teu Nome, Paulo, foi baseado então em fatos reais, aí, né? Foi em história real. Sim, baseado na história do Bona Garcia e da Célia, da mulher dele, da Célia Garcia. E esse filme tem uma particularidade interessante, porque a gente vai descobrindo o filme ao longo do tempo, né? Ele tem uma identificação muito grande com mulheres, com adultos, ou seja, os casais, enfim, famílias. Ele tem um caminho muito próprio com isso aí e a gente descobriu uma identificação muito grande com estudantes universitários. Eu tive há 2 semanas atrás em Chicago apresentando o filme no Festival de Chicago e teve 2 sessões. Foi muito engraçado. A sessão das 7 da noite só tinha universitário. E o filme foi, assim, incrível. No dia seguinte, só tinha pessoas mais casais, mais velhas, coisa de, meu Deus, mas o que vai acontecer hoje? Era outro, as perguntas, e teve debate depois. As perguntas do pessoal universitário eram numa linha e das pessoas mais velhas do outro, mas a identificação era a mesma. Então o grande barato é isso, porque a gente vê que os universitários estão indo muito em função da história, porque é um filme que fala sobre uma história recente do Brasil, de 30, 40 anos que pouco se fala. Tanto que o personagem está vivo, né? O personagem está vivo, está inclusive em todos os lançamentos. Agora o Bona vai conosco, a gente vai fazer debates, a gente está promovendo debates em universidades também, para falar sobre isso, sobre essa realidade de quem viveu isso na pele e a ficção, entende? Que é o filme. Então,
é interessante porque a gente criou de certa forma, está sendo muito próximo, não é aquela coisa que a gente tem que buscar um caminho dentro da universidade, não, o filme é muito identificado, até porque é a história de um universitário nos anos 70. Claro, né? E ele narra a história sendo leve também, né, porque a gente pode dizer isso do filme. Né? Ele é uma história que pesadíssima, mas a gente optou por mostrar sem medo de emocionar, digamos assim, mostrar um pouco também, não só a questão da luta dele, mas mostrar também a relação dos dois, a paixão, essa paixão incondicional que a namorada dele, depois mulher dele, a Sally, a Cecília no filme, vai atrás dele. Então eu acho que isso é um diferencial. E por isso que a gente acabou pegando esse outro público. Entende? Ele é muito rico em histórias, né, pessoais mesmo. O roteiro, quando eu gravei, assim, eu fui conhecer por informações, assim, marcamos um dia e eu fui gravar os dois contando a vida deles. Quando eu vi, eu digo, tá pronto o roteiro, não precisa fazer mais nada, esse roteiro tá pronto. Foi impressionante, o roteiro foi muito fácil de fazer esse roteiro, porque a história era muito boa, entendeu? E surgiu de uma conversa com ele. Eu gravei, a gente foi lá, foi eu, o Voltaire Dankford, que é o diretor de arte, a gente foi lá e gravou assim horas, gravando e vendo E quando a gente saiu de lá, a gente se olhou e disse, bom, tá pronto, né? E o que o Bona acha do resultado do filme? O Bona, eu acredito que no início ele deve ter ficado um pouco apreensivo, até outras pessoas verem. Porque é difícil você se ver numa tela, a tua vida ali, e saber até que ponto aquilo interessa às outras pessoas. Eu tinha certeza que interessava, mas ele tinha uma certa dúvida. Aí quando a gente fez as primeiras apresentações, principalmente depois de Gramado, ele relaxou e hoje é o maior defensor do filme. Bacana, vale a pena conferir então já nos cinemas, Paulo, a partir de quando? Já a partir de 28 de maio, agora, uma sexta-feira estreia, Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio, Salvador e Brasília. E no interior estreia em Santa Maria, Passo Fundo e Erechim. Como que são essas sessões no interior? Porque o interior estava um pouco esquecido do cinema, né? Pois as salas fechando. A gente optou por tem dois caminhos no interior. São cinemas convencionais, essa cidade de Santa Maria, mas também nós estamos com uma estrutura montada na produtora para levar sessões comentadas nas universidades. Então as universidades já tem casos que a gente já está fechando, assim, de fazer lá... tem um número mínimo que é em torno de 1.000 pessoas, é um ingresso super baixo, subsidiado, assim, o nosso negócio é levar público, a gente quer que as pessoas vejam o filme. Assistam, né? Então, assim, pega uma universidade, monta 4 sessões, de 500 pessoas ou de 400 pessoas. Nesse final de semana, agora, a gente foi a Vacaria, e fizemos sessões assim, estava chovendo, 9 graus, sexta-feira, 9 da noite, e tinha 437 pessoas assistindo o filme. Então, e sempre indo para comentar, para apresentar o filme. Então vai ser um trabalho mais árduo, assim, mas eu acho que essa relação de sentir o retorno do público, que só o pessoal de teatro tem, nós estamos conseguindo ter agora indo atrás. E isso serve também até para cidades do interior que não têm universidades, e que não têm o cinema e precisam. Exatamente. Precisa que chegue essa cultura. O pessoal, o público de escola, porque o filme é 14 anos, a censura. Então, assim, o público de escola, na minha época, o segundo grau, agora é o... Ensino médio. Ensino médio, essa galera também, as escolas, a gente também está fechando sessão para escolas. Então, é um mercado, assim, que é importante para as pessoas e para nós, não é nem por questão financeira, é pela questão de ter esse retorno do público. Eu acho que um filme é feito para isso. Claro, e o contato para isso, Paulo, com vocês? Aí é direto aqui na produtora, no 3334-0000, número de pizzaria, é fácil decorar, 3334-0000. E a gente monta dentro da disponibilidade de datas e vai, são todos os dias da semana, a gente vai qualquer cidade do estado, porque o Rio Grande do Sul é uma coisa muito louca. Assim, o Duca Lendecker, que fez a trilha do Casa Verde, que me passou uns dados uma vez que eu achei interessante. O Rio Grande do Sul tem, acho, 490 e não sei quantos municípios, e 120 tem uma atividade cultural constante. Então, isso já é um país. Isso já é um país. Quer dizer, a gente consegue ter um... Eu não estou nem falando do que está acontecendo em São Paulo, Rio, enfim... aqui mesmo. E outra coisa interessante também, que é legal de colocar, principalmente aqui na TV de vocês, que é de uma universidade, que professores pagam R$3 para assistir o filme de segunda a quinta no cinema. Como a gente sabe que tem esse vínculo especial
com educação, assim, enfim, a gente conseguiu que o distribuidor e o dono do cinema também concordassem com essa promoção. Então a gente, professor de segunda a quinta, em qualquer horário, paga R$3 para assistir o filme no cinema. Ah, bacana. A gente vai para o intervalo agora e volta em seguida. Te espero. A gente só precisa resistir, sobreviver.